Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero ensinar pra você quais são as 7 melhores armadilhas nas aberturas de xadrez que você pode usar nas suas partidas. Já vou adiantando que essas armadilhas que eu vou te mostrar aqui, elas não são apenas buscando dar um truquinho ali no seu adversário, na esperança que ele caia naquele golpe. Na verdade, são aberturas perfeitamente jogáveis, né? Algumas aberturas bem clássicas, inclusive, só que no meio do caminho existe ali alguma armadilha que de repente, se o seu adversário não conhecer, ele pode acabar caindo e se dando bem mal logo na abertura. Então, bora conhecer quais são essas 7 armadilhas que eu vou te mostrar agora. Antes disso, só te dar um aviso que durante essa semana eu liberei aqui para a galera do canal o meu novo e-book sobre aberturas. Então, se de repente você quer aprender mais sobre aberturas, eu fiz um e-book chamado 5 passos para você jogar abertura como um grande mestre de xadrez. Ele é totalmente gratuito e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, se você quer aprender mais sobre xadrez, você quer dar um up aí nas suas aberturas, beleza? Bom, então vamos começar aqui vendo a primeira dessas armadilhas. E a primeira que eu vou mostrar, ela acontece de pretas, enfrentando o peão dama. Você pode jogar o gambito da dama recusado, então depois de D4, D5, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, até aqui lances bem naturais da abertura. Cavalo de BD7, e esse é um primeiro momento importante aqui, que existe uma armadilha que, se o jogador de brancas ele não estiver atento na tática, ele não conhecer o golpe, ele pode muito bem cair. Inclusive, na base de partidas, muitos jogadores acabaram caindo nisso. Porque depois do lance cavalo de BD7, C por D5 e por D5, parece que o preto tá entregando um peão, porque agora esse cavalo de F6 ele tá cravado. E muitos jogadores acabaram fazendo esse lance aqui, o lance cavalo toma D5, aproveitando essa cravada. Pensando que, se cavalo por D5, agora bispo toma D8, tá ganhando a dama. O grande problema é que depois disso, depois de tomar essa dama em D8, sobra um cheque em B4. E com o cheque em B4, as pretas recuperam a dama e ainda ficam com uma peça a mais. Por exemplo, dama D2, bispo toma, rei toma e agora rei por D8. E a conclusão é que as pretas conseguiram ganhar uma peça inteira e já tem uma peça de vantagem. Então essa é uma primeira armadilha que existe no gambito da dama recusado, jogando com o lance cavalo de BD7. É claro que o seu adversário ele não precisa entregar o cavalo, ele pode jogar aqui com E3, por exemplo, seguir desenvolvendo as peças, mas aí tá tudo bem, vai seguir a partida normal, você pode jogar com C6, bispo E7, roque, levando assim para uma das posições mais clássicas que existe, que é o gambito da dama recusado. Mas fica aí uma ordem de lances que de repente seu adversário ele pode se confundir. Bom, essa é a primeira abertura que eu queria te mostrar. Agora nós vamos para uma segunda abertura, que no caso é uma abertura de brancas, que você pode utilizar contra a defesa siciliana. Então depois de E4, C5, cavalo F3, D6, aqui vem a ideia de jogar o lance C3, levando assim para a siciliana Alapin, que é uma anti-siciliana, evitando assim as variantes principais, como a Najdorf, a clássica e outras variantes que poderiam surgir. Com o lance C3, o branco quer fazer D4, assim ficando com um forte centro de peões. Então cavalo F6, atacando assim o peão de E4. E agora vem uma ideia que é bem interessante na abertura, que também o adversário pode acabar se confundindo. As brancas fazem agora o lance bispo E2, que é um lance natural de desenvolvimento, e o branco planeja terminar o desenvolvimento com roque, torre E1, bispo F1 e D4, ficando com aquele forte centro de peões. Mas espera aí, tem um problema na posição, tá caindo o peão de E4. E aí, o preto pode tomar esse peão? E aí que vem a armadilha, porque se o preto ele joga cavalo por E4, agora a barrinha você pode ver que ela já vai à loucura, ela já dispara, porque o branco pode fazer um lance dama A4 cheque, assim ganhando o cavalo de E4. Depois de cavalo C6, dama por E4, e o branco tem uma peça inteira de vantagem. Bom, tá, mas e se as pretas não tomam esse peão de E4? Se o preto joga, por exemplo, um lance como cavalo de BD7,
Então as brancas podem defender o peão, jogando com D3, e agora vão preparar o avanço D4. Por exemplo, E6, roque, bispo E7, torre E1, roque, bispo F1, e no próximo lance, as brancas podem fazer D4, ficando assim com um forte centro de peões. Bom, vamos agora para a terceira abertura, a terceira armadilha que eu quero mostrar aqui para você, do ponto de vista das pretas. Vamos voltar aqui. Então, depois de E4, agora é uma armadilha que pode surgir na abertura italiana. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, e nesse momento as pretas fazem um lance que é um lance assim, bem truqueiro mesmo, é o lance buscando ali os truques. Eu acho que de todas essas posições que eu tô te mostrando aqui, essa talvez seja a menos correta, porque é um lance que as pretas fazem, não, já é um lance que vai contra aqueles princípios do jogo na abertura. O preto ele movimenta de novo o cavalo, fazendo um lance cavalo D4. Então, assim, de todas as 7 que eu tô te mostrando aqui, essa seria a mais suspeita. Essa aqui é bem pra conseguir dar o truque e usar armadilha ali na abertura. Mas ela é bem perigosa, então se você não for usar, inclusive recomendo você não use essa armadilha, apesar que você vai ficar tentado a usar ela, é importante você conhecer para não cair nos golpes de brancas, beleza? Qual que é o problema desse lance, o cavalo D4, né? É que as brancas podem simplesmente tomar esse cavalo em D4 e o preto vai ficar com uma pior estrutura de peões e uma desvantagem no desenvolvimento. Não quer dizer que o preto está perdido também, mas já tem algumas desvantagens. Mas a grande pergunta é, depois de cavalo D4, por que não tomar esse peão de E5? Porque parece muito atrativo isso, o branco jogar cavalo por E5, ganhando um peão e ainda ameaçando duplo em F7. Acontece que esse lance já pode deixar o branco numa posição perdida, porque as pretas podem fazer dama G5, atacando o cavalo de E5, atacando o peão de G2 ao mesmo tempo, e quando tomar em F7, assim, dando esse ataque duplo, as pretas fazem dama toma G2, atacou a torre de F1, e por exemplo, se torre F1, é possível jogar dama por E4 cheque, bispo E2 e cavalo F3 conseguindo dar mate. E se, por exemplo, depois de dama por G2, o branco joga cavalo por H8 tomando a torre, é possível tomar em H1 com cheque, bispo F1, dama por E4 cheque, bispo E2, cavalo por C2, rei F1 e agora dama H1 conseguindo dar mate. Então toma bastante cuidado com essa armadilha, muitos jogadores que jogam a italiana acabam caindo nisso, porque acabam tomando o peão de E5. Então, quando jogar cavalo D4, o segredo é não tomar esse peão. Você deve tomar o cavalo em D4, beleza? Bom, essa foi a terceira das aberturas que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Vamos agora para a quarta delas, que também é uma posição que surge na abertura italiana. Então, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6... E muito provavelmente você já deve ter visto essa abertura aqui, que é conhecida como o ataque Fegatello. Então, se você nunca jogou isso de brancas, talvez você tenha jogado de pretas, mas é bem provável que você tenha visto isso aqui em algum momento. Inclusive, tem um vídeo no canal que eu ensino como jogar o ataque Fegatello. Eu vou deixar um card aqui em cima para de repente você assistir esse vídeo depois, mas é uma abertura que incomoda bastante os jogadores de pretas, né? Então a galera que enfrenta esse tipo de abertura, o ataque Fegatello, muitas vezes tenta evitar até esse cavalo G5, porque acaba sendo uma grande dor de cabeça esses ataques em F7. Mas aqui existe uma alternativa bem interessante para você enfrentar o Fegatello, que é você responder com D5, e quando jogar E por D5, ao invés de tomar em D5 e levar o cavalo por F7, que leva o sacrifício aí do ataque Fegatello, ao invés de tomar em D5, o preto joga cavalo D4. Bom, cavalo D4 com ideias de bispo G4, por exemplo, incomodando já a dama. E esse é um lance, assim, bem truqueiro também, aquele lance que pode surgir várias armadilhas depois de cavalo D4. E uma delas, ela surge conectada com os ataques em F7. Depois de cavalo D4, dá muita vontade de jogar de brancas o lance D6. Porque depois de D6, abre espaço assim para o bispo, libera toda essa diagonal,
e o bispo ele passa a atacar F7 junto com o cavalo. Só que esse lance já não é muito legal, porque as pretas podem responder com dama toma D6. Então, por exemplo, se tomar de cavalo em F7, dando assim um duplo, é possível jogar dama C6, atacando o bispo e atacando G2, e vai cair em alguns temas muito parecidos com o da abertura que eu mostrei anteriormente aqui, porque, por exemplo, cavalo por H8, tem agora dama por G2, torre F1, e de novo vai ter um tema relacionado com a dama, é possível jogar bispo G4 e basicamente a dama de D1 ela tá sem casas. Se jogar agora bispo E2, tá tomando em E2 e o preto ganha muito material. E se jogar, por exemplo, com F3, bispo por F3, de novo a dama sem casas. Por exemplo, torre F2 cheque, torre F1 dama G4 e o preto tá ganhando a dama das brancas. Bom, e voltando aqui, depois de dama tomar D6, se o branco tomar de bispo em F7, é possível jogar rei E7, bispo B3, né, toma o peão, tá ameaçando aqui H6, ganhando a peça, então tem que voltar o bispo. Cavalo toma, peão toma, H6, cavalo F3, E4, cavalo G1. E essa é uma posição muito confortável de jogar de pretas. O preto ele sacrificou um peão, só que tá com um par de bispos, tá com uma vantagem no desenvolvimento, é uma posição bem mais agradável, bem mais fácil de jogar com as peças pretas. Então fica aí mais uma ideia interessante. Essa foi a quarta armadilha, a quarta abertura que eu tenho aqui para te mostrar. Vamos para a quinta agora. E essa vale a pena você fazer um teste, viu? Testa aí nas suas aberturas, nas suas partidas, enfrentando um ataque fegatela. Então não fica perdendo tempo fazendo H6. Coloca suas peças em jogo, faz um teste, depois me conta aqui se deu certo, tá? Agora vamos para a quinta armadilha, que ela surge depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, chegando assim na abertura Ruy Lopes. Então, A6, perguntando o que o branco quer fazer com esse bispo. Bispo A4 e D6. Um lance bem simples, né, assim, de entender. Depois de D6, o preto ele defende o peão de E5. É uma abertura também perfeitamente jogável, é conhecida como a defesa Steinitz, jogada pelo primeiro campeão mundial em várias partidas. E esse lance ele tem uma armadilha escondida, porque depois de D6, o cavalo de C6 ele tá cravado. E isso acaba induzindo o jogador de brancas a querer explorar essa cravada com um lance D4, porque já ameaça D5, e depois de um lance como peão toma, cavalo toma, o branco ele aumenta a pressão em cima de C6, em cima dessa cravada. Só que depois de D4, as pretas podem responder com B5, atacando o bispo, bispo B3 e agora cavalo toma D4. Beleza, cavalo por D4, E por D4 e agora que é o momento crítico dessa posição na abertura. Porque se o branco ele toma em D4, ele já perde uma peça inteira. E essa é outra armadilha que muitos jogadores já caíram, porque vai chegar na famosa armadilha da Arca de Noé, que ela surge depois de dama por D4, C5, atacando a dama e com a ameaça de C4, assim prendendo o bispo. Então, por exemplo, dama D5 ameaçando o mate, bispo E6, dama C6 cheque, bispo D7, dama D5 e agora C4, assim prendendo o bispo que ficou sem casas e o preto consegue ganhar uma peça inteira. Bom, mas e se o branco não tomar em D4? Beleza, se ele não tomar em D4, então segue o jogo normalmente com cavalo F6, as pretas podem jogar cavalo F6, bispo E7 e roque, e é uma partida normal, a partida ela vai seguir aqui dessa forma. Único detalhe, o branco não pode tomar esse peão de D4. Como você pode perceber até agora, todas as 5 aberturas que eu mostrei levam para posições perfeitamente jogáveis, então tem ali algumas armadilhas no meio do caminho que o adversário tem que desviar, que ele tem que ficar ligado para não cair, mas se ele conhecer, beleza, segue a partida normalmente. Então, se de repente você vai jogar uma posição assim, ok, o que eu não recomendo é você jogar de repente uma armadilha que só tem ali aquele intuito de dar o golpe. Se o adversário não cai no golpe, você acaba ficando perdido, sabe? Então, esse tipo de armadilha não vale a pena. Mas essas 7 que eu tô te mostrando aqui, todas elas são perfeitamente jogáveis, tá? Bom, agora nós vamos para a sexta posição que eu separei para te mostrar. Agora vendo do ponto de vista das brancas.
E essa é uma armadilha que surge na defesa Caro-Kann. Então depois de E4, C6, D4, D5, cavalo C3, peão toma, cavalo toma. E muitos jogadores fazem aqui o lance cavalo D7, que era a variante favorita do Karpov, com a ideia de poder jogar o lance cavalo de GF6, para assim trocar os cavalos. E aqui tem um lance que é um lance nada sutil, mas que tem jogadores que acabam caindo nisso, que é o lance dama E2. O que tá querendo o branco com esse dama E2? O branco simplesmente está querendo dar mate. E se o preto ele faz um lance natural de desenvolvimento, que é o cavalo de GF6 para trocar os cavalos, já dá para perceber que o branco consegue dar mate em apenas um lance, fazendo cavalo D6 mate. E tem jogador que já caiu nisso também. Tá, mas e se não cai nesse golpe? Se joga E6, por exemplo. Então as brancas podem seguir o desenvolvimento, por exemplo, com o bispo F4, já ameaçando o cavalo D6, ficando assim com um par de bispos e podendo rocar grande, assim terminando o desenvolvimento. Se de repente, depois de dama E2, jogar um cavalo de DF6, já está mexendo de novo com a mesma peça e as brancas podem simplesmente seguir o desenvolvimento. E é uma posição perfeitamente jogável também. E vamos agora para a nossa sétima e última abertura que eu separei para te mostrar nesse vídeo, que é uma abertura na defesa siciliana, na variante Sveshnikov, que é uma variante muito jogada atualmente. Então depois de E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, E5, essa é a siciliana Sveshnikov, cavalo de DB5, D6, e agora as brancas fazem o lance cavalo D5, já ameaçando um ataque duplo em C7. Isso obriga o preto a trocar em D5, cavalo por, peão por, cavalo E7, e agora as brancas fazem o lance C4, que faz todo sentido avançar a maioria de peões na ala da dama, buscando um dia fazer a ruptura C5. E aqui muitos jogadores de pretas caem no erro de fazer imediatamente o lance A6, tentando expulsar esse cavalo de B5. E esse lance tão natural, o A6, ele já perde imediatamente depois de dama A4. O que acontece com esse dama A4? Primeiro, se tomar o cavalo, tá caindo a torre em A8, e assim o branco consegue ganhar uma qualidade. E se jogar, por exemplo, bispo D7, para assim evitar um ataque descoberto, porque com dama A4 ameaçou um ataque descoberto, se joga bispo D7, opa, de novo, leva mate em 1, cavalo toma D6, mate. E também teve gente levando esse mate com cavalo D6, se jogar dama D7 não resolve também, tem cavalo toma D6, tem cavalo C7, também tá caindo bastante material. Então basicamente depois do lance dama A4, o preto, ele tá perdido na posição. Então, depois de C4, geralmente, as pretas vão jogar com cavalo G6, e aí segue o jogo. O branco pode jogar com bispo E2, por exemplo, roque, e segue a partida, é uma posição normal de se jogar, certo? Bom, então essas são as 7 aberturas que eu queria mostrar para você, essas 7 armadilhas, como você pode ver, são em aberturas perfeitamente jogáveis, só que tem ali uns detalhes que o seu adversário tem que ficar ligado para já não ficar perdido na abertura. Me conta aí o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas aberturas, deixa aí nos comentários, me diz se você já conhecia alguma delas, se você já jogou esse tipo de posição, e se você ficou conhecendo agora, testa nas suas partidas e me conta aqui depois o que aconteceu, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal.